Bom dia, alunos do curso Técnica Agropecuária do Instituto Federal Goiano, Campus Posse. É um prazer voltar a falar com todos vocês, mesmo que seja por esse meio, né? Mas eu espero que em algumas semanas a gente possa estar junto de novo e trabalhando os nossos conteúdos, né, de forma presencial. Hoje nós vamos começar a falar, né, sobre preparo do solo. Antes, né, de qualquer atividade, pessoal, eu peço que vocês leiam, né, com muita atenção o arquivo que está lá no Moodle chamado plano de módulo, tá? Porque é nesse plano de módulo que a gente vai direcionar, né, de uma forma mais eficiente o nosso estudo, tá bom? Acompanhar o que está lá no plano de módulo é imprescindível. Evitar atropelo, evitar que a gente tenha problemas durante esse processo, né, de aprendizagem. Então, não deixem de ler o plano de módulo, tá bom? Então, nessa primeira aula do módulo sobre preparo, a gente vai falar sobre as etapas e sobre os principais implementos que a gente utiliza nessa importante operação agrícola, que é o preparo do solo, tá bom? Vamos definir aqui, então, o que é preparo do solo, tá? O que é bastante intuitivo quando a gente fala em preparo do solo, vocês pensarem em aração e gradagem, tá? Mas o preparo do solo é a manipulação, né, do solo com o objetivo de propiciar condições favoráveis ao desenvolvimento das plantas. Então, é algo, né, que você faz, é uma intervenção, é uma estratégia de manejo que você adota para melhorar o ambiente do desenvolvimento da sua planta, principalmente para o desenvolvimento radicular, tá bom? Então, o objetivo, né, do preparo é oferecer um ambiente adequado para o crescimento e desenvolvimento das plantas, favorecendo a produtividade e evitando a degradação do solo. Aqui nós já tocamos num ponto muito importante, é que o preparo, tá? Um dos objetivos dele é evitar a degradação do solo. E a gente vai ver, né, que essas operações, quando mal dimensionadas, elas se associam à degradação do solo. Diferentes processos, e a gente vai estar falando lá no próximo tópico, tá bom? Falando um pouco, né, sobre os efeitos negativos do preparo excessivo do solo. Mas mantenha em mente o seguinte: o preparo do solo, né, são diferentes ações que utilizam os mais diversos implementos e estratégias possíveis para melhorar o ambiente para o desenvolvimento radicular, beleza? E as operações de preparo do solo, né, essa, essa intenção do homem em melhorar o solo para o desenvolvimento da planta é algo que surgiu junto com a agricultura. Tá? A partir do momento que o homem, né, a gente viu isso lá em História da Agricultura, um pouco sobre isso, mas a partir do momento que o homem começou a domesticar plantas, né, a tirar algumas sementes, alguns propágulos da natureza e tentar cultivar ali no ambiente próximo dele, ele já começou a manipular o solo, tá? E percebeu a importância, né, de se manipular o solo para tentar oferecer um ambiente de produção mais favorável para essas plantas.
beleza? Então é algo bem antigo, tá? E o preparo do solo, pessoal, nós dividimos, né, de uma forma relativamente simplória, nós dividimos o preparo do solo no que nós chamamos de preparo primário, daí nós vamos ter o preparo secundário e algumas ações que chamamos de preparo corretivo, tá bom? Vamos falar bastante de preparo primário e de preparo secundário nesse modo. Preparo corretivo a gente vai dar mais atenção quando a gente estiver tratando especificamente de calagem e de gessagem, tá bom? Mas então, o que é o preparo primário? O preparo primário, né, ele tem como objetivo, pessoal, uma movimentação mais profunda do solo, tá? Uma manipulação mais acentuada do solo. A gente vai ver daqui a pouco, no preparo primário, a gente faz o que a gente chama de inversão da leiva, né? De uma forma bem simplória, você praticamente dá um tombo no solo, né? Você inverte uma fatia de solo, tá? Expondo o material que estava um pouco mais abaixo ali, a depender da profundidade da sua operação. Então, o preparo primário é isso, tá? Você faz um revolvimento de forma mais profunda e, geralmente, utilizando um implemento que chamamos de arado, tá bom? E o que é o preparo secundário? Já o preparo secundário, né, ele tem a finalidade de complementar o serviço realizado no primário, utilizando um implemento chamado grade. Tá? Mas a gente vai ver daqui a pouco que muitas vezes, né, o preparo secundário substitui o primário. Tá? Em algumas situações, o técnico, né, ele observa que não existe a necessidade do revolvimento profundo daquele solo e ele só realiza operações de preparo secundário, tá bom? E no preparo secundário, geralmente, né, nós utilizamos implementos chamados grades, ok? Já no preparo corretivo, são outras operações, tá? Principalmente a aplicação e incorporação de calcário. Esse é o preparo corretivo. Mas conforme eu coloquei, né, a gente vai estudar bastante a calagem, se Deus quiser, após o nosso retorno. Beleza? Vamos lá. Vamos falar um pouco mais sobre o preparo primário, pessoal. O preparo primário, né, consiste aí, que tem algumas etapas que seria o corte, né? Então você tem um implemento ali cortando o solo, ele vai e eleva, né? Ele entra lá, corta, ele eleva e depois tomba a leiva, depois inverte a leiva. Leiva, pessoal, é uma fatia de solo, tá bom? Essa é o que a gente chama de leiva. Então ele vai rodando, né? Vamos partir do pressuposto aqui, um arado de disco, ele vai cortando aqui, né? Ele eleva e depois inverte, depois dá literalmente um tombo no solo, tá bom? Essa então, né? Isso então, né? Basicamente é o que consiste a ação, tá? E quais são os objetivos, né? Primeiro, revolver o solo, expondo suas camadas internas ao ar e raios solares, tá? Tem a função também de incorporar restos de culturas, ou adubação orgânica, ou mesmo corretivos, além de atuar no controle de plantas daninhas e também na incorporação de adubos verdes, tá bom? Então a aração pode ter esse papel também.
mas principalmente o primeiro, revolver o solo, expondo suas camadas internas ao ar e aos raios solares. Beleza? Esse aqui, então, né, é o nosso arado, pessoal. Esse aqui é o implemento, né, que consegue realizar aquelas etapas que falamos há pouco, de cortar, elevar e tombar essa fatia de solo, e inverter essa fatia de solo. O que estava embaixo vem para cima. Tá? Essa então, né, esses aqui, né, são exemplos de arados utilizados nessa operação de preparo primário do solo. Aqui nós temos mais alguns exemplos, né, alguns de, inclusive, de tração animal. Antes da gente passar para esse aqui, pessoal, vamos voltar aqui para falar rapidamente. Nós temos aqui esse arado de uso talvez menos comum aqui na nossa região, que é o arado de aivecas, enquanto esse aqui é o arado de discos, tá bom? Posteriormente a gente deve falar um pouco mais sobre isso, mas é algo que nós vamos tratar com algum aprofundamento, né? Vocês vão tratar com um pouco mais de aprofundamento lá nas disciplinas de mecanização agrícola, tá bom? Mas esse aqui é um pouco mais acima, é o arado de aivecas, e o outro que a gente tem bastante aqui na região é um arado de discos, tá bom? Aí aqui mais alguns exemplos, né? E aqui um esquema, pessoal, bem interessante do que seria essa inversão da leiva, pessoal. Observem o seguinte, né? O arado está passando aqui, ele vai cortando e elevando o solo, e essa camada aqui que estava para baixo, ela vem para cima. Ela vem para cima e vai ficar exposta, né, ao ar e aos raios solares. Essa é, né, essa figura aqui sintetiza muito bem a inversão da leiva, tá bom? E, né, mais uma figurinha para a gente entender como é que isso funciona. E vamos falar um pouco agora sobre o preparo secundário, então, pessoal. Conforme a gente colocou, né, o preparo primário, então, ele tem a função de fazer essa mobilização mais profunda do solo. Tá? Já o preparo secundário, ele tem uma função mais complementar. Tá? Lembrem-se dessa palavra, complementar. São operações, né, para complementar o serviço que você começou lá no primário, tá bom? Então, olha lá, o preparo secundário tem como finalidade complementar a operação realizada pelos arados, embora, né, atenção àquele aspecto que a gente colocou inicialmente, embora elas possam ser utilizadas antes ou até mesmo em substituição aos arados em algumas situações. Tá? Nós temos, né, de uso bastante comum aqui na região, a grade aradora, né? Que seria uma grade com função similar, né, que apresenta capacidade similar ao arado, de fazer, né, esse corte, elevação e inversão da leiva. Seria essa grade aradora. Mas vamos falar um pouco mais aqui sobre isso. Tá? Então, essa operação é realizada pelos implementos denominados grades, geralmente, né? Você faz o primário com arado e depois passa a grade para complementar. E isso consiste no preparo secundário. Aqui nós temos uma fotografia de uma grade, tá? Uma grade aí com vários discos dentados e tal. Esse aqui é um exemplo de grade, tá bom? Outra grade aqui trabalhando novamente, né?
Quais são, né, pessoal? Nós já falamos que é uma operação complementar ao preparo primário. Quais são, né, os objetivos, então, do preparo secundário? Objetivos da gradagem. Primeiro é desagregar, né, os torrões e nivelar a superfície. Quando você termina o preparo primário, pessoal, quando você termina o preparo primário, quando você termina de fazer a sua aração, o solo fica muito irregular, geralmente. Tá? Naquele processo lá de inversão da leiva, o solo vai ficar muito irregular. Por causa disso, né, você passa a grade depois para nivelar essa superfície. Não fica tudo irregular, né? Compromete as suas operações de plantio. Você pode ter problemas com escoamento superficial da água por esses caminhos preferenciais, tá bom? Você vai começar a ter enxurrada ali. Então a ideia é você precisa nivelar essa superfície para fazer o plantio. Aí você passa a grade. É por isso, inclusive, né, que temos as grades niveladoras, tá? Niveladoras, que tem uma função bem específica de nivelar essa superfície do solo, que está irregular em decorrência da aração. Tá? Então, novamente, é algo para complementar. A gente fez a aração, fez o revolvimento profundo, porém o solo ficou irregular. Você tem que, você tem que complementar esse serviço. Você tem que terminar esse serviço fazendo as suas gradagens. Além disso, pessoal, as grades são muito utilizadas, tá? E nesse ponto aqui, mais do que os arados, né, que também podem ser utilizados para isso, mas as grades são muito utilizadas para incorporação de fertilizantes, né, ou mesmo alguns defensivos de solo, para enterrar sementes miúdas em pastagens, por exemplo. Você faz lá o seu semeio a lanço e passa uma grade para incorporar essas sementes. E também para eliminar plantas daninhas, tá bom? Então, essa aí é a nossa gradagem, tá? E nós temos, né? A gente falou lá que a gente tinha o arado de disco e o de aivecas. Aqui, no caso das grades, a gente pode classificar elas basicamente em três tipos, tá? Nós temos a grade simples ação, né, que ela vai fazer a inversão com uma passada. São sistemas menos utilizados. Geralmente, o pessoal faz para controle de plantas daninhas ou para incorporar alguma planta de cobertura, tá bom? Essas aqui são menos comuns, principalmente aqui na região de agricultura mais extensiva, em grandes áreas. Aí, ó, essa é a nossa grade de simplização, pessoal. Essa é a nossa grade de simplização. Guarda essa imagem que nós vamos ver as demais para vocês aí se atentarem às diferenças, tá bom? Então, essa aqui é a grade de simplização. Percebam que, basicamente, né, ela tem uma linha de discos, tá? Então, o solo vai estar, quando você passa, o solo vai estar sendo trabalhado por uma frente ali de discos. E já a grade aqui, pessoal, de duplação, a cada vez que você passa, né, a gente chama ela de duplação ou de X, a cada vez que você passa, o solo é revolvido duas vezes, né? Observe, você tem duas frentes aqui de discos. Então, a sua grade, né, ela está sendo arrastada aqui nesse sentido, vai passar primeiro essa, né, e logo em seguida esse conjunto aqui de discos já passa revolvendo o seu solo, tá bom?
E é por isso que ela é chamada de duplação. A cada passada, né, você revolve o solo ali duas vezes. A primeira, né, com esse conjunto de discos frontal e a segunda com o conjunto de discos posteriores, tá bom? Por isso chamamos ela de duplação ou X, uma grade muito encontrada aqui na região. Algumas fotografias aqui dessa grade de duplação ou em X, tá bom? E nós temos uma outra, pessoal, que nós chamamos de duplação deslocada ou grade offset ou grade em V. Tá? Nessa aqui também o solo ele é mobilizado duas vezes a cada passada. O que você tem aqui um conjunto de discos dianteiro aqui e um posterior, da mesma forma que a outra. Porém, aqui você não tem aquele X, tá bom? Aqui é um V. Você tem uma quantidade, você tem aqui dois eixos, né, de discos formando um V. Essa é a grade de duplação deslocada, tá bom? A intenção aqui é ilustrar, né, mostrar os implementos que serão utilizados, mas vocês vão se aprofundar mais nisso nas disciplinas de mecanização. Mas já é bom para vocês irem se ambientando, isso é algo do cotidiano de vocês, né? Indo para casa, vocês têm revenda, que vocês conseguem ver essas grades lá, e já reconhecer isso, né, facilita o aprendizado, tá bom? Aí aqui, né, nós temos algumas grades aí de duplação deslocada, com vários discos, né? Elementos aí bem interessantes. Antes da gente passar para o próximo implemento, pessoal, vamos falar aqui, né? Vocês já devem estar pensando nisso. Quais são as diferenças básicas, então, entre uma arado e uma grade? Nós já vimos que as funções, né? Elas são diferentes. Apesar de eu ter uma grade aradora, pode realizar o preparo primário de forma bastante eficiente. Tá? Porém, pessoal, existem algumas diferenças básicas que nos ajudam a diferenciar um arado de uma grade. Tá? Aqui em cima eu tenho um arado de discos. Se o arado for de Iveco, não tem nem discussão, né, pessoal? Aí é bem clara a diferença da grade. Mas no caso do arado de disco, né, tem gente que confunde com a grade. Então vamos dar uma olhada aqui no arado e na grade, a gente buscar por essas diferenças. A primeira coisa, pessoal, né, e talvez a diferença mais notável para a gente, é que o arado ele apresenta, né, geralmente, tá? Ele apresenta uma quantidade menor de discos. A primeira diferença é essa, na quantidade de discos. Uma outra diferença também, pessoal, é que geralmente, por que eu estou usando o termo aqui geralmente? A agricultura evoluiu bastante. E principalmente essa diferença que eu vou falar agora, pode ser que vocês encontrem algumas exceções. Mas geralmente, pessoal, o arado apresenta discos maiores, tá bom? Então nós já temos, né, diferença da quantidade de discos, no tamanho, né? No caso do arado, você vai ter um disco bem grande, apesar que você já tem grades aradoras com discos enormes também, mas geralmente arado você vai encontrar discos maiores, tá bom? Além disso, pessoal, além disso, eu não conheço arado que tenha os discos dentados, tá? Igual a gente está vendo aqui nessa grade. Eu não conheço arado
que tenha discos dentados, tá bom? No caso da grade, tá? Ela pode ter o disco dentado assim, ou pode ter o disco liso, tá bom? Mas no caso do arado, eu não conheço arado que não tenha os discos, não seja de disco liso assim, tá bom? Além disso, pessoal, além disso, anotem essas diferenças, tá? Além disso, no arado, pessoal, no arado, você tem um disco em cada eixo, tá? Então, no caso do arado, a cada disco desse aqui, está descendo um eixo, tá? Tá descendo um eixo. Nesse caso aqui é meio em formato de L, mas cada um desses discos tem o seu eixo. Enquanto que na grade, pessoal, a gente tem essa é uma grade, né, para a gente ir fixando, de dupla ação deslocada, né, ou grade em V. Nessa grade aqui, pessoal, você tem um disco aqui, ó, que vai de um extremo ao outro, e nesse mesmo perdão, nós temos aqui um eixo que vai de um extremo ao outro, e nesse mesmo eixo temos vários discos, ok? Aqui um disco, um eixo, aqui vários discos no mesmo eixo, tá bom? E uma outra diferença que ajuda bastante a gente também é que o arado ele tem ele tem essa peça aqui, nós chamamos de roda guia. Grade não tem isso. Eu nunca vi uma grade que tenha roda guia, tá bom? Então, são algumas diferenças que vão ajudar a gente a evitar essa confusão. Quando a gente voltar, pessoal, nós vamos fazer uma prática. Todo mundo vai gradear um pedacinho de terra lá na frente do IF, beleza? Usando a grade que a gente tem lá. E aí nós vamos retomar essas diferenças, apontar lá. Aí nós vamos trabalhar um pouquinho na prática, para a gente fixar isso, ok? E, novamente, vocês vão ver muito disso lá em mecanização. Nós temos, né, pessoal, outros implementos para o preparo secundário, tá? São bastante de arado e grade, que são os mais utilizados, algo bastante aí cotidiano, o pessoal ainda utiliza muito. Mas temos também aqui, que vamos mostrar agora, a enxada rotativa. Enxada rotativa, pessoal. Um implemento que basicamente, né, você vai ter como se fosse algumas hélices aqui, tá? Ao longo de um eixo, que rotaciona ali com muita rapidez, com muita força, e que vai, né, revolver com bastante energia o solo. É um implemento muito agressivo em enxada rotativa. Ele pulveriza praticamente o solo, tá bom? E ele esse implemento, pessoal, é usado no destorroamento e nivelamento do solo. O solo fica uma beleza, niveladinho, sem torrão nenhum. Só que a gente vai ver no próximo tópico que isso é ruim. Você está pulverizando o solo, você está destruindo os agregados. Isso é complicado. É muito utilizado, pessoal, muito utilizado em duas situações, a enxada rotativa. Para fazer canteiro na horticultura, tá? É um implemento muito bom para você fazer um canteiro num plantio de cenoura, de batata e de outras olerícolas. No preparo do solo, em áreas de arroz alagado, tá? Arroz lá de várzea, muito utilizada nesses dois cenários. Mas você pode utilizar também para aplicar e incorporar restos culturais.
ela é bastante energética. Então, se você plantou ali uma cultura de cobertura e quer picar e incorporar aqui no solo, ela é ótima para isso. Aqui nós temos algumas fotos, né? Uma ali pequenininha, numa tobata, parece. Tem muito bom para você fazer canteiro, tá? Bem interessante aí para você fazer canteiro. E nesse esquema aqui, nós temos a forma como essas hélices, né? Elas atuam no solo, tá? Tem um implemento bastante energético que vai estorroar bastante o solo. Ali nós temos, né, uma enxada rotativa trabalhando e fazendo esse encanteiramento. Para grandes áreas da horticultura, é um implemento ótimo. Como é que o canteiro fica bom, né? De uma forma rápida, se comparado ao serviço manual. Aqui também nós temos provavelmente um plantio de cenoura, talvez, ou de outra olerícola, tá? A enxada rotativa aí trabalhando, né, com encanteirador, fazendo um serviço aí muito bom. E agora na várzea de arroz, tá? No arroz alagado, que é uma outra situação onde esse implemento é bastante utilizado. Beleza? Só que, como é um implemento muito energético, né, que tem muita força e que destrói, né, os agregados do solo, isso é bastante complicado, pessoal, porque pode causar erosão. Nós vamos falar mais sobre isso quando a gente estiver tratando, né, dos efeitos negativos do preparo excessivo do solo, que é o próximo tópico, mas esse implemento está bastante associado, né, se você não dimensionar bem, se você não racionar corretamente isso, você pode causar erosão no solo, tá bom? Nós vamos falar de um outro implemento agora também de preparo, que são os sulcadores. Tá? Sulcador, pessoal, conforme o nome já sugere, ele é utilizado para abrir sulcos no solo, tá? Abrir linhas no solo. É o bastante utilizado, né, então, para semeadura, para irrigação, ou mesmo para controle de erosão. Né? O pessoal fala riscar o solo. Esse é o nosso sulcador para fazer esse risco no solo. E pode ser utilizado, tá, no plantio de milho e principalmente de cana-de-açúcar e mandioca. Eles são muito utilizados, né, os sulcadores, no plantio de cana-de-açúcar e mandioca, ok? Nós temos alguns exemplos. E aí, ó, um sulcador, né, trabalhando, observem aqui, né, abrindo esses sulcos para o plantio, provavelmente de cana-de-açúcar ou mandioca, tá? Cana-de-açúcar ou mandioca. São duas plantas que se propagam de forma vegetativa, ou seja, você tem um propágulo maior e por causa disso, né, você tem que ter um espaço maior ali no solo para depositar esse propágulo posteriormente. No caso da mandioca, é a maniva, né, você planta, e no caso da cana, eu esqueci o nome, tá bom? Vocês estão fazendo propagação vegetativa aí, vocês estão fera nisso, propagação de plantas, né? Vocês estão fera nisso. Mas então nós abrimos sulcos, né, nesses casos, para depositar os propágulos dessas duas culturas, cana-de-açúcar e mandioca. Eu acho que é tubete, no caso da cana. Depois vocês dão uma olhada nisso aí para mim.
E agora nós vamos, né, falar um pouco, fechar isso, essa parte de revolvimento, vamos falar dos implementos de hastes, tá? Vamos falar então dos implementos de hastes. Aqui nós vamos tratar de dois: o escarificador e o subsolador. Escarificador e subsolador. Tá? Os dois têm funções comuns, pessoal. E aí a gente vai ver a diferença de quando a gente usa um e quando a gente usa outro daqui a pouco. São implementos de hastes, né? Você tem um eixo lá com as hastes. E quais são as funções? O escarificador e o subsolador. A principal delas, pessoal, é o rompimento de camadas compactadas no solo. Tá? Gravem isso. Rompimento de camadas compactadas no solo. E, em decorrência desse rompimento, nós teremos, né, outros benefícios, como melhorar a infiltração de água, propiciar, né, um ambiente melhor para o crescimento radicular. Você está rompendo aquela camada ali, impedir a raiz de crescer, tá bom? E aumenta a capacidade de retenção de água no solo. Mas, basicamente, né, a função prioritária do escarificador e do subsolador é romper camadas compactadas no solo. Beleza? E aqui nós temos, né, exemplos aí desses implementos. Daqui a pouco nós vamos ver a diferença. Tá? Pessoal, então a gente usa o subsolador quando a gente sabe, tá? E existem meios para a gente detectar isso. A gente usa o subsolador quando nós sabemos que a gente tem um processo de compactação no solo mais profunda, tá? Quando a gente sabe que nós temos camadas compactadas em maiores profundidades. Quando eu sei que essa minha camada compactada não está tão profunda, tá bom? Está a menos de 30 centímetros, eu vou usar escarificador. Tá? E isso é muito importante, pessoal. Vocês já devem estar pensando nisso. É óbvio, né? Quando eu tenho uma haste muito profunda, né, tem subsolador aí com 1 metro de haste, quando eu tenho uma haste muito profunda e isso penetra no solo, aí eu puxar, aí eu arrastar, eu vou precisar de muita força. Eu vou precisar de um trator com muita força. Quanto mais força, mais diesel, tá? Quanto mais diesel, mais cara vai ficar a operação. Então, para que eu vou colocar uma haste de 1 metro no solo e gastar muito mais? Se a minha camada compactada está na superfície, eu posso colocar uma haste menor. Tá bom? Eu posso trabalhar com escarificação. Sem contar, né, que quanto mais profundo é o revolvimento, mais agressivo será para o solo. Ou então a gente tem que medir muito bem isso, tá bom? Para a gente saber, pessoal, onde está a minha camada compactada, a gente pode usar um aparelho, né, chamado penetrômetro. A gente vai ver posteriormente, inclusive fazer uma prática sobre isso. Tá? A gente pega esse penetrômetro e ele vai falar para a gente, ó, seu solo ele é compactado na superfície. Você pode usar um escarificador então. Ou então, né, usando esse penetrômetro, você vai observar que o seu solo está compactado lá a 50 centímetros de profundidade, 40. Aí, nesse caso, você precisa usar um subsolador. Tá bom? Ou mesmo a planta. Tá? A planta é um bom diagnóstico da compactação. Tá? Mas é mais para você ver se o seu solo está compactado ou não. A posição, né, dessa camada compactada é um pouco complicada, tá? Porque a raiz para de crescer já no primeiro obstáculo.
Então, se você tiver camadas compactadas mais abaixo, você não consegue inferir sobre isso, só abrindo a trincheira e olhando a raiz da planta, tá bom? Nós vamos falar sobre isso, tentar fazer uma prática sobre isso também. Então, a subsolagem, ela romper camadas compactadas em profundidade, tá? Em profundidade, devido ao tráfego repetido de máquinas e tratores, tá? Pode ser utilizado também para melhorar as condições de drenagem, principalmente em áreas onde você tem acúmulo. E no caso, pessoal, de algumas culturas, principalmente na silvicultura, que é o cultivo de árvores, você pode usar o subsolador para fazer uma aplicação profunda de corretivo ou fertilizante, tá bom? Mas isso é uma situação bem particular já. A gente não vê muito por aqui. Mas esse é o nosso subsolador. Sempre pense que é o implemento que você vai utilizar para trabalhar em profundidade, ok? E nós temos uma ilustração, pessoal, bem interessante, ó. Você tem aqui, né, uma camada que eu estou chamando de A, que o solo está ok, tá? Já essa camada B, ou seja, aqui na superfície o solo está ok, não tem problema de compactação. E nós temos um problema de compactação aqui nessa camada B, tá? Ao alcançar essa camada B, você vai ter que usar o seu subsolador, tá bom? Você vai ter que usar aí o seu subsolador para alcançar, né, essa camada compactada que está abaixo da superfície, tá bom? Aqui nós temos um outro exemplo, né, das hastes desses implementos rompendo essa camada compactada. Observem aqui, né, o solo compacto aqui, duro, né, uma massa bem coesa. Aí no que você vai passando, né, você vai quebrando esse solo, você vai rompendo essa camada compactada, tá bom? Na escarificação, pessoal, basicamente, né, os fundamentos e os objetivos são bem próximos da subsolagem. Porém, você vai trabalhar, né, você vai mobilizar o solo na profundidade menor, geralmente até cerca de 30 centímetros. O escarificador consegue trabalhar, tá bom? A depender, né, novamente, da posição da sua camada compactada. E aqui nós temos alguns escarificadores, tá? Alguns escarificadores. Esse é outro implemento, né? Assim como o subsolador. Vamos voltar aqui. Assim como o subsolador, né? E você, no caminho para sua casa, esse monte de revenda que tem aqui, né? Você consegue encontrar. E já é interessante, né? Identificando isso e diferenciando, é assim que a gente aprende, pessoal. A gente consegue associar ali ao nosso cotidiano, tá bom? Temos aqui então um escarificador. Para finalizar, pessoal, para finalizar, que agora já estamos falando de preparo corretivo, tá? Preparo corretivo, nós temos aqui algumas carretas, né? Distribuidores ou distribuidoras de calcário, tá bom? Algumas carretas aí que o pessoal usa para distribuir calcário. Basicamente, pessoal, essas carretas, ela tem como se fosse uma esteira, né? Ao longo dela e ao final um disco. Então, o calcário, né? Ele vai sendo direcionado aqui a esses discos que vão estar girando, né? E durante esse giro, ele vai distribuindo o calcário de forma homogênea na área, tá? Você tem calcário aqui na sua caçamba, e aí esse implemento ele vai
rotacionando, né? Esse disco ele vai rotacionando e distribuindo o calcário. Dá para você utilizar isso para dejeto, para cama de aviário também, tá? Mas é utilizado principalmente para distribuição de calcário. Aqui nós temos um menor, bastante utilizado por pequenos produtores, tá bom? Nessa etapa de preparo corretivo. Inclusive, esse aqui, pessoal, pode ser utilizado também para semeadura de pastagem. O pessoal coloca a semente e faz essa aplicação a lanço. Tá? Coloca a semente aí dentro e faz essa distribuição das sementes da pastagem a lanço. E aí depois passa uma grade a incorporar essa semente. Beleza? Pessoal, nós vamos finalizando por aqui, tá bom? Então, né, terminada essa aula, vocês vão ler o material que está lá sugerido no Moodle, que vai ajudar a gente a ter um pouco mais de aprofundamento aí dentro dessa temática. Tem um videozinho lá bem legal também, que ilustra muito bem isso tudo, que vai ajudar, né, a esse conhecimento ir se fixando aos poucos aí para vocês. Depois, a gente ter presença e ganhar um ponto, vamos participar lá do fórum, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Uma experiência interessante. É a primeira vez que eu gravo uma aula, né? E disponibilizo dessa forma. Eu espero que ajude a todos aí durante esse momento, né? Bastante diferente que a gente está vivendo. Mas vamos tocar no barco. Ok? Então, tá bom, pessoal. Obrigado. Um abraço aí a todos.